Bom, gente, estou aqui de volta com a segunda aula e agora para te contar o que muitas pessoas têm feito para tornar o vídeo delas um pouquinho mais, como eu posso dizer, melhor, talvez. Uma melhor visualização, uma melhor comunicação, não sei, fica a seu critério qual seria a definição ideal para isso. Mas basicamente, as pessoas que têm humanizado seus vídeos, elas estão conseguindo chegar de uma forma melhor, né, no seu cliente, no seu espectador e no seu público. E como que se dá isso? Né? Nas duas esferas, na produção e na captação e edição, basicamente é você conseguir captar, em essência, o que o seu cliente quer, o que o seu cliente deseja e traduzir isso para uma linguagem visual. E é fácil isso, Guilherme? É tranquilo fazer isso? Não, não é. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas também não é a coisa mais impossível. Basta que você entenda, se planeje, se organize e torne isso uma comunicação de pessoa para pessoa. A substituição dos vídeos, né, quando a gente entrou no quesito audiovisual e trouxe isso para o Instagram, para o YouTube, basicamente eram pessoas conversando com pessoas. Mas espera aí, não tinha o advento da comunicação tete a tete, olho no olho. Sim, exatamente. Mas a comunicação pelo audiovisual humanizada é olho no olho. Mas como que se dá isso, Guilherme? De repente pode ser que a pessoa não esteja que nem você, se comunicando, olhando para a lente, olho no olho com a pessoa. Sim, mas basicamente é você entender a necessidade do teu público-alvo, né? E criar uma campanha que atenda essa necessidade. E isso acontece com o quê? Com planejamento, né? Com uma pesquisa intensiva, com a ajuda de uma agência de marketing e publicidade. Isso vai te ajudar muito, né, nessa função. E, obviamente, você contratando e escolhendo os profissionais certos para poder fazer o seu vídeo, o seu produto audiovisual. Né? E onde que entra o papel do produtor nisso? O papel do produtor, muita gente não sabe, muita gente não tem nem ideia do que faz um produtor. E, aliás, muita gente acaba me perguntando isso, inclusive, né? O que um produtor faz, principalmente dentro do audiovisual. Basicamente é o seguinte, o produtor ele vai ser uma espécie de facilitador para que toda a captação aconteça. Então ele vai cuidar de casting, de cronograma, de agenda, de locação, cenografia, se eventualmente tiver. E aí isso vai se esmiuçando e se dividindo em vários outros trabalhos, em várias outras vertentes, né? Obviamente, no meu caso, eu acabo acumulando muita função de produtor e diretor de arte. Um pouquinho mais para frente eu vou falar mais sobre a direção de arte e explicar cada uma das direções, que eu acho que é importante, pelo menos a gente dar uma pincelada agora aqui no nosso curso, mas por enquanto a gente vai falar só de produção. Então, por exemplo, aqui, Marcelo e eu, a gente criou um cenário, né? Temos uma luminária aqui, temos um quadro aqui, outro aí atrás, a questão da iluminação. Então, isso basicamente a gente vai trabalhando em conjunto para que tudo aconteça, para que tudo esteja de uma forma razoável aos olhos, confortável aos olhos. E o resultado disso tudo é a produção audiovisual. Entendeu? Aqui a gente está num espaço um pouco limitado, numa situação um pouco limitada. Mas, obviamente, se a gente for citar algum exemplo de uma produção audiovisual muito grande, um videoclipe, uma captação num grande teatro, né? De repente, obviamente, hoje a gente não consegue fazer isso com o público, seria com somente a equipe técnica e, no caso, se for um evento musical, somente os músicos observando e respeitando o isolamento, ainda assim a gente teria que ter uma produção para poder desenvolver tudo isso, para poder fazer todo o cronograma, para poder, inclusive, um dos pontos que eu falo que é muitíssimo importante, cuidar de todo o cliente, tanto interno quanto externo. Por quê? É muito importante que você cuide da sua equipe. Basicamente, o produtor vai ter um olhar muito mais geral e muito mais abrangente. Então, por exemplo, o captador, no caso do Marcelo, que está aqui com a gente, ele vai estar com um olhar direcionado para aquilo que ele está captando. Então, basicamente, o olhar dele está muito vinculado à câmera. Então, ele está muito próximo ali
e ele acaba vendo alguns nuances que muitas vezes passam despercebidos. Então, o papel do produtor também é cuidar dessas situações. Obviamente, também é cuidar da questão de organização, para não deixar faltar nada no set de filmagens, para você poder coordenar uma série de outras situações e evitar, principalmente, uma coisa que a gente trabalha muito, é a questão da energia do lugar, né? Então, toda a equipe tem que trabalhar de forma muito harmoniosa para que você tenha um resultado bom, um resultado plausível. E isso, quem vai tomar conta disso é o produtor. Obviamente, o produtor ele é imune às situações, pode eventualmente ter uma situação em que ele não vai conseguir se controlar, ele vai ficar muito nervoso, muito estressado. Sim, vai. Mas basicamente isso está muito a cargo dele, de ter esse direcionamento e ter esse cuidado com a equipe. Por isso que é muito importante que o produtor ele tenha em mente que toda essa questão organizacional vai ficar a cargo dele. Então, basicamente, eu posso dizer assim que o produtor é de certa forma o cérebro, sabe? O cérebro da situação. E o captador, o diretor, né, essas outras pessoas vão ser um pouco mais da emoção. Não que o produtor não vai imprimir emoção, porque muitas vezes ele vai imprimir emoção e muitas vezes, por ser um olhar um pouco mais abrangente, um pouco mais circular, vamos dizer assim, os outros profissionais acabam pedindo a opinião dele, inclusive. E aí você também vai imergir naquele processo criativo e você vai entender aquilo que está acontecendo e você vai dar a sua opinião à medida em que vá resolver, né? Porque assim, também falo que o produtor é um facilitador das situações, inclusive de facilitar com que o vídeo seja filmado, né? Basicamente, algumas pessoas acreditam até que o produtor seja um gasto desnecessário, que muitas vezes não tem necessidade de contratar o produtor. Só que o que muita gente não sabe é que, na maior parte das vezes, o produtor é quem vai fazer com que o custo do seu vídeo venha muito abaixo do que eventualmente ele iria acontecer. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, é muito fácil fazer as coisas quando você tem dinheiro, né? Agora, muito mais difícil é fazer quando você não tem dinheiro, mas você quer fazer algo muito legal e muito bem feito. E para isso existe o produtor. O produtor sabe também aonde encontrar as coisas que você precisa, né? E muitas vezes o produtor sabe qual que é o caminho para que isso seja viabilizado de uma forma que entre no seu bolso, que possa eventualmente, de certa forma, baixar o custo de ter aquilo no seu produto audiovisual. Então, ao meu ver, não por somente eu ser produtor, né? Obviamente a gente mora em Rio Preto, a gente está localizado em Rio Preto, tudo isso, a profissão de produtor é algo um pouco novo, ainda um pouco não difundido, mas tem muita gente boa no mercado e tem muitos outros profissionais que merecem respeito. E basicamente eu posso dizer, posso afirmar que é uma peça muito chave na produção audiovisual, porque ele vai ter esse olhar muito mais criterioso, muito mais objetivo, muito mais amplo para o teu produto audiovisual, né? E você que quer ingressar nessa área e nessa profissão, saiba que uma coisa muitíssimo importante é que você tenha conhecimento nas mais diversas áreas artísticas, porque isso vai ajudar muito no seu trabalho. Outra coisa muitíssimo importante para quem quer ingressar nessa carreira é que você conheça muita gente. Quanto mais pessoas você conhecer, mais fácil vai ser o seu trabalho, mais, como posso dizer, mais acessível vai ser você localizar e encontrar aquele material que você precisa, aquele material que você precisa alocar, porque muitas vezes as produções artísticas demandam as coisas mais inusitadas que você possa pensar, né? E você saber onde encontrar isso é fundamental. É fundamental para você e para o resultado que você busca naquele momento. E basicamente o que eu queria falar desse tópico era isso. Então eu vou encerrando esse tópico por aqui e a gente vai se falar já já no tópico 3. Até lá!